Oi pessoal, meu nome é Delmano Nou, esse é o canal Manual do Comportamento, sou psicólogo clínico e hoje vamos falar de um assunto meio complicado. Vamos falar de um assunto chamado paciência. Eu atendo pessoas que na família alguma pessoa começou a apresentar sinais de Parkinson, certo? Doença degenerativa do sistema nervoso central. O que é que Parkinson faz? Parkinson é aquela doença que a pessoa fica tremendo. É melhor derramar o vinho tremendo do que ter esquecido de beber, fazendo uma referência negativa ao Alzheimer. Veja, não é bem assim. Vou dar uma ajeitadinha aqui. O Parkinson, ele não só causa tremedeiras, não. O Parkinson degenera o seu sistema nervoso, mas destrói de verdade. Se você não fizer um tratamento para poder bloquear essa evolução dele, se você deixar correr livre e etc., você vai ter problemas graves, certo? Mas o vídeo não é para o portador do Parkinson. O vídeo hoje é para a família do portador do Parkinson. Quando a pessoa começa a desenvolver o Parkinson, que começa a evoluir, vem uma fase chamada a fase da demência. O que é que acontece com o senhorzinho que está começando nessa parte da demência? Ele começa a ter visões, ele começa a ter alucinações, vai ser constante até vocês conseguirem equilibrar os medicamentos, que são muitos, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, a droga não pode subir 5 miligramas, senão desequilibra e piora essa parte de alucinação. O geriatra tenta compensar um com o outro e aí acaba chegando ao equilíbrio e essa parte melhora um pouco. Mas na parte da demência, o que é que toda família tem que ter? Paciência. Temos um paciente, ele tem 80 anos, um exemplo, e tem 5 filhos. É possível que esse senhorzinho, que tenha 5 filhos, comece a ter 5 problemas graves na vida dele, fora o Parkinson, certo? Por quê? Porque os filhos não costumam entender que nessa parte da demência, a pessoa que está ali talvez não seja mais aquela mesma pessoa que eles tinham a consciência que fossem o pai dele. Porque o senhorzinho vai começar a ter alucinações dentro de casa. Exemplo, tem um homem aqui no meu apartamento, tem uma pessoa aqui no meu quarto. As pessoas pensam que até são espíritos, não são. São alucinações, entendeu? Então vai ser de costume você ver a pessoa com demência conversando na frente do espelho com o próprio reflexo. Isso é muito comum. Então, esse vídeo é um vídeo curto para os familiares entenderem que a principal coisa que vocês podem fazer é não atrapalhar e não piorar a situação. Exemplo, seu pai ou seu avô vai começar a ter gostos e fazer coisas que ele não fazia. Vou dar um exemplo, fisioterapia. O senhorzinho vai para a fisioterapia e etc., começa a dar dinheiro para os fisioterapeutas. Olha, está aqui uma gorjeta, está aqui um dinheirinho a mais. Mesmo sem poder, eles vão lá e começam a dar dinheiro para a pessoa como gorjeta, como forma de agradecimento. Entendeu? Então eles começam a liberar esses comportamentos travados que eles não tinham antes. Exemplo, andar de moto. Eu conheço pacientes, meu pai tem 81 anos, de repente, na cidade que eu moro, pegaram ele em cima da moto em tal lugar, ele enganchou com a moto, não tinha força nas pernas para poder dar ré e ficou paralisado lá. O pessoal veio que socorreu e tirou ele da moto, chamou os familiares. Isso costuma acontecer? Sim. Outro comportamento, quando é apartamento, que não é térreo, que é não andar mais para cima, às vezes eles costumam gritar da janela pedindo socorro. Entendeu? Pedindo socorro, dizendo que os familiares estão aprisionando ele, pedindo ajuda, pedindo para chamar a polícia. E a vizinhança ali nos apartamentos tem que já saber o que acontece, que eles estão nessa parte de equilíbrio de medicação para poder controlar essa parte da demência. Então, filhos, esse vídeo aqui é para vocês, certo? Organizem-se sempre em horários de escala, independente se for feriado, se for Réveillon, se for Natal. Essa é a hora que os seus pais precisam mais de você. É a hora que estão entrando na fase da demência. Eles vão ficar... Não pensem que Parkinson é só a tremedeira. Não é. Isso aqui é o mínimo. Se fosse só isso, um paciente de Parkinson, se ele desenvolvesse apenas a tremedeira, seria maravilhoso, perto do que ela é.
Entendeu? Então, eu tenho Parkinson, eu estou só tremendo aqui e minha consciência continua a mesma, não teria problema nenhum. Qualquer família que tem uma pessoa com Parkinson que trocaria a tremedeira até mais se não houvesse nenhuma parte de demência, nenhuma parte degenerativa do sistema nervoso. Seria brincadeira de criança, como eles falam, perto do que o Parkinson é. Então, se fosse só a tremedeira, seria maravilhoso. Então, para que tudo ocorra bem para o seu pai ou para o seu avôzinho ou para o senhorzinho que vocês tratam, organizem-se em escalas para ter uma frequência de visitas do seu avô ou do seu pai. Isso deixa ele bem melhor, pode ter certeza. Brinquem, sorriam, falem de antigamente quando ele quiser falar, vai acontecer muito. Mas não percam a paciência. Por quê? Porque quando vocês quiserem dar um remédio, pode ser que ele não queira, pode ser que ele queira tomar cerveja e beber com frequência, entendeu? Não é um ato alcoólico, é simplesmente uma necessidade de colocar para fora comportamentos que eles não faziam antes do Parkinson liberar isso neles, antes da demência liberar. Então, filhos, não percam a paciência com as pessoas que estão com um problema como Parkinson e Alzheimer, que falarei em outro vídeo. Mas esse especificamente, não percam a paciência, porque a consciência dele não é a mesma consciência que vocês imaginam ou que lembrem do seu avô quando era na sua infância ou quando você era mais novo, aquele pai que tomava conta, que gerenciava tudo, que vocês pediam apoio, ele estava sempre lá. Não é mais isso. Agora é a hora de vocês, familiares, se juntarem para poder dar a eles uma qualidade de vida incrível nesse momento final da vida deles. Então vamos lá, ele tem 80, desenvolveu Parkinson, desenvolveu um pouquinho, vai viver até 92, 95, se tiver sorte, uma boa idade hoje em dia, né? Então, nesse tempo, eles vão precisar de você com certeza. Levar ao médico com frequência, fisioterapia com frequência, porque isso aqui vai machucar, que só para de tremer quando eles dormem. Então, quando eles dormem, você vai ver o braço dele paradinho ali. Então, paciência é o nome desse vídeo. Vocês precisam entender que aquela pessoa, aquela consciência que está ali, não é mais aquela consciência que tinha na sua juventude. Então, paciência, porque agora é a hora que seu pai ou seu avôzinho estão precisando de vocês, filhos. Se organizem. Se for menos filhos, se tiver condição de ter uma cuidadora de confiança, ótimo. Não tem cuidadora de confiança, não tem como contratar, coloque ele dentro da sua casa, porque é isso que ele faria se um filho tivesse um problema. Pode ter certeza. Fica aí a dica para vocês. O nome desse vídeo é Paciência para a família dos portadores de Parkinson. E aquele abraço e até o próximo vídeo.